Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Glória a Deus. A tua igreja 9 horas nessa quinta-feira abençoada. Mais uma noite aqui na presença de Deus para trazer uma palavra que transforma, que restaura, que cura, que liberta. Porque é o Deus que servimos, é o Deus da provisão, é o Deus da recompensa, é o Deus da herança, é o Deus da promessa, é o Deus do infinito, é o Deus que tudo pode, é o Deus que nos amou de uma tal maneira que nos deu Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. E que Deus possa nos abençoar poderosamente com a tua palavra nessa quinta-feira, sabendo que todas as nossas necessidades estão supridas em Cristo Jesus, na obra que foi consumada lá no Calvário, há mais de 2000 anos atrás. Então nós estamos num tempo de sermos abençoados, privilegiados pela nossa fé, né? Então quando nós temos a fé, nós temos o privilégio de alcançarmos aquilo que nos é dado por direito, em nome de Cristo. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito desta fé, esta fé sobre a palavra, né? Como é importante nós mantermos a nossa fé muito bem lapidada na palavra, para nós não vacilarmos na fé e não deixarmos de sermos agraciados, muito menos abençoados por Deus, né? Então, persevera, lute, mantenha-se firme e constante nesta fé que você serve a Deus. É desta fé que Deus vai prover as tuas necessidades. Sem a fé, não se agrada a Deus. Segundo, Ele tem nos ensinado. Então, vive uma fé pura, uma fé genuína, que as coisas se transformam, as coisas mudam, em nome de Cristo. Não entre no desespero, não entre na ansiedade. É um caminho que um cristão não deve trilhar. O cristão deve olhar para o autor e consumador da sua fé. O cristão tem que andar em Cristo, caminho, verdade e vida. Então, cuidado onde estão os seus olhos, onde vai para os seus pensamentos, aonde vai as suas atitudes. Cuidado para você não viver aquilo que você diz consigo mesmo. Isso pode ser um laço para a sua vida, quando você diz consigo mesmo. Você vai tomar uma atitude, né? Quando você fala consigo mesmo, que pode não estar sendo uma atitude que vai lhe beneficiar, pelo contrário, que vai muito roubar a tua vitória, roubar a tua bênção. Então procure viver a fé, que a fé vai te conduzir para o teu milagre, a fé vai te conduzir para a mudança da sua vida, amém? E hoje eu quero dar uma mensagem da palavra que está lá em Hebreus, né? O autor aos Hebreus deixou aqui registrado lá no capítulo de número 12, aos Hebreus, capítulo de número 12, vai ser o nosso início de partida, em nome de Jesus. Então vamos lá para o Hebreus, capítulo de número 12,
vai ser o nosso início da nossa mensagem da fé, nessa quinta-feira tão abençoada, em nome de Jesus de Nazaré. Hebreus capítulo 12. Boa noite, Clodoaldo, Deus abençoe tua casa, tua família aí, em nome de Jesus, que Deus possa poderosamente abençoar tua vida, tua família, em nome de Cristo. Hebreus capítulo 12. O autor dos Hebreus é desconhecido, né? Atribui-se a Paulo, mas não é certo que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Mas aqui tem um bom entendimento para nós. Que ele diz lá no capítulo de número 12, que esse capítulo é um capítulo que fala que Deus corrige os seus filhos, né? Por que da correção? Para nós não sairmos dos preceitos de Deus, para nós não sairmos do caminho da verdade e muito menos da vida, que é Cristo. Então Deus precisa nos corrigir, Deus precisa nos guiar, né? Então o autor aos Hebreus diz que Deus corrige os seus filhos. Então ele inicia nos 2 versículos que eu quero focar, nesses 2 versículos do início do capítulo 12, que aqui Deus vai dar um entendimento bom para nós, crescermos mais na comunhão com Ele e na fé em nome de Cristo. Está dizendo assim, ó, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos que entender qual é a carreira que nos está proposta. Você tem a carreira da prosperidade, né? Você tem a carreira da vida abundante, da alegria, da paz, da família. Você tem muitas carreiras. Mas a carreira que nos está proposta é a carreira da vida eterna. Nós temos que alcançar esse prêmio da vida eterna. Só que eu preciso correr sem me embaraçar com as coisas desta vida. Eu preciso ser perseverante na minha corrida, a minha vida eterna, para que nada venha me embaraçar. O que é o embaraço? É aquilo que começa a lhe tirar da fé. Aquilo que começa a ofuscar a sua fé é embaraço. Porque quem está na fé, como ele vai viver uma vida embaraçosa? Como ele vai ficar embaraçado com as coisas da vida se ele vive a fé? Né? Não, se é por fé que temos que viver, então nós temos que viver por fé. Então as coisas que vêm para embaraçar, nós temos que rechaçar, nós temos que eliminar. O que ele diz? Agrada-se a Deus sem a fé? Não agrada. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada pela fé, porque resultado na vida de cristão só vem por meio da fé. E às vezes os cristãos demoram a entender isso, né? E ele vai para os embaraços da vida. E aí ele começa a falar, a pensar consigo mesmo. Cuidado que esse negócio de pensar consigo mesmo pode lhe trazer prejuízo, pode lhe fazer você reter a tua bênção. Esse negócio de viver eu acho, eu penso, é consigo mesmo. Não, eu tenho que viver sobre aquilo que Deus determina para que eu viva. É pela fé que tem que viver, então vive pela fé. Então o que ele diz aqui? É para correr, porque já estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. A carreira que nos está proposta, viver pela fé. Olhando firmemente, olha a firmeza, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, olha isso aqui, suportou a cruz. Então, a cruz para Cristo foi gozo. Desprezando a ignominia, a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, venceu. Venceu por quê, pastor? Porque o que estava proposto para Jesus, ele conseguiu vencer mediante a fé. Qual que era a proposta de Deus para Jesus? Vir na terra, salvar a humanidade, mas subindo na cruz, sendo crucificado na cruz. Uma morte dolorosa,
uma morte difícil de encarar. Mas a fé que Jesus teve, que ele perseverou naquela fé, fez com que ele suportasse a cruz como gozo da própria fé dele em Deus. Olha que loucura que é a fé, porque a Bíblia diz que a fé é coisa louca. Como é que eu posso aceitar uma cruz para o meu corpo, né? A minha morte de cruz, sendo que a minha fé faz aquela morte que tanto é sofredora, mas faz gerar em mim, que crê em Deus pela fé, que para mim vai ser gozo. Então os nossos problemas, as nossas batalhas da vida tem que terminar em gozo, né? Tem que terminar em recompensa. O que nós necessitamos? É da mensagem de Deus. É aquela mensagem que Deus manifesta através dos pregadores, das pessoas, e nós aceitamos aquela palavra, aplicamos a fé, começamos a viver a fé naquela revelação, as coisas acontecem. A manifestação de Deus começa a operar, e vai operar só na vida daquele que crê. Então, quantas mensagens Deus já nos deu, né? Quais os benefícios que essas mensagens gerou em nós, né? O que as mensagens têm feito? Qual é o benefício da mensagem? Nós estamos conseguindo gerar benefício para nós mesmos, pela nossa fé na mensagem? Porque enquanto nós não cremos na mensagem, nós pensamos que podemos esperar o que de Deus? Nada. Nada. Né? O próprio Cristo, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, a mensagem é para nos beneficiar. Mas, às vezes, nós ouvimos mensagem a qual nós não gostaríamos de ouvi-la, mas se faz necessário ouvir. Às vezes, nós queremos buscar algo em Deus, Deus tem outra coisa para nos oferecer. Por isso, a importância da fé, olhando firmemente o autor e o consumador da nossa fé, o qual, né, ele está dizendo no versículo 2, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então Jesus sabia da sua cruz, sabia, mas ele fez com aquele sofrimento viesse a ser um gozo para ele. É como se Jesus pensasse assim, ó, a cruz vai ser dolorosa, a morte vai ser dolorosa, mas a minha fé vai transformar aquela coisa dolorosa em gozo. Então Jesus subiu naquela cruz pela fé. Se ele negasse a fé ali, ele não teria subido. Então, o que aconteceu quando ele sobe naquela cruz pela fé? Ele vence. Ele agora está sentado à destra do Deus Pai. Né? Então, e como é que Jesus foi para aquela cruz? Cheio de mensagem de Deus. Cheio de confirmação que ele iria vencer. Ainda que ele iria sofrer, mas ele iria vencer. Ainda que ele iria passar perseguição, né? Que nem diz aí, ó, a ignominia, desonra, ia ser desonrado, rejeitado, mas o final seria melhor do que o começo. Então Jesus estava munido de mensagens de Deus. O que Jesus ele transferiu para os seus discípulos, o Evangelho, o que é o Evangelho? É a mensagem de Deus para Cristo. Cristo simplesmente, ele nos anunciou aquilo que Cristo anunciou a ele, né? Então, Cristo deixou o que para nós? A preciosidade da fé, para nós vivemos a fé na mensagem dele, para sermos beneficiados pela mensagem. Então, não desprezeis as profecias, né? Que nem diz Tessalonicenses, não despreze a profecia. Precisamos crer aquilo que está profetizado a nosso respeito. Então, Jesus fez tudo o que fez, porque ele tinha mensagem de Deus. Jesus foi sendo conduzido na terra pela mensagem de Deus. Buscava a Deus, Deus dava direção e ele executava a direção de Deus. É isso que temos que fazer. Executarmos a direção que o Evangelho tem nos dado, que o Evangelho tem nos ensinado. O que o Evangelho tem lhe ensinado? Mudança de vida, transformação de vida, restauração de vida. Uma vida abençoada, uma vida atribulada, sim. Cheia de perseguições, sim. Uma vida de aflição, sim. Mas aonde vai nos levar o Evangelho, quando nós passamos pelas turbulências da vida? O Evangelho, que é a boa notícia, vai nos levar aonde? Ao gozo, né? A termos o refrigério da nossa alma.
Então, cuidado para você não viver e pensar consigo mesmo sobre uma mensagem que você tem. Não, pensa como Cristo pensou, age como Cristo agiu, que as coisas vão funcionar, as coisas vão dar certo. Porque quando você tem uma palavra de Deus, você não pode se enganar a si mesmo, porque são decisões que você tem que tomar que são difíceis para você tomar. Mas se você está numa palavra, se você está numa profecia, né, você tem uma resposta de Deus, pode tomar decisão. Né? E não se iluda, não. Tem decisões na tua vida que você vai ter que se munir de muita coragem para acreditar na sua própria fé. Né? Porque às vezes nós desacreditamos na nossa fé, que nós somos capazes de vivermos aquilo que a palavra, a mensagem está nos garantindo que nós vamos viver se nós crermos na mensagem, se nós recebemos e aceitarmos a mensagem por fé. E muitas das vezes não é fácil você aplicar a fé e viver aquilo que a palavra te orienta para que você viva. Tomar decisões na sua vida que a palavra já lhe garante que vai dar certo, que você pode agir, que Deus vai te abençoar. Muitas das coisas podem não acontecer na vida de um cristão por ele não dar crédito à mensagem que ele tem de Deus. Porque uma mensagem pode gerar dúvida, pode gerar questionamento. Mensagem não se questiona. Né? A mensagem de Deus não é para ser questionada. A mensagem de Deus é para ser vivida. Então, quanto mais o cristão questiona a mensagem de Deus, ele pensa que ele vai chegar aonde? Não se questiona a mensagem, aceita a mensagem. Pratica a mensagem. Né? O evangelho é a boa notícia, não há má notícia. O evangelho veio cumprir Jeremias 29:11. Eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, plano de paz, plano de vida, não de morte nem de mal. Né? Para que nós sejamos abençoados na terra. Então, se você tem encontrado dificuldades para aceitar uma mensagem e praticar, vença essa ansiedade, esse medo, essa preocupação. A vida é assim mesmo. Tem momentos que vai ser muito difícil nós tomarmos uma decisão sobre aquilo que a palavra tem nos dado a direção. Mas se tomarmos, vai dar certo. Né? Você está com o seu plano de coração, já apresentou a Deus, a palavra já veio. Mas por que lançar o medo? Não, você tem que se encorajar e pôr a cara para bater. Você tem que lançar a mão, não tem que lançar a mão do arado, não. Você tem que olhar para aquilo que Deus está lhe propondo. Você tem suas necessidades, Deus supre todas as suas necessidades em Cristo. Você está feliz ou você está infeliz? Qual é a sua infelicidade? Cura ela. Lute para que essa infelicidade seja a sua felicidade. E às vezes você tem que mudar, né? Às vezes é uma mudança que precisa acontecer para que essa alegria que você tanto almeja se manifesta, essa mudança que você tanto busca se manifesta. Então, às vezes, se faz necessário pagarmos um preço, né? Tomarmos uma decisão difícil de tomar. Mas eu repito para você, se você tem uma palavra de Deus, encoraja e toma a decisão que você tem que tomar. Não fica prorrogando, protelando, não. Não, toma a decisão. E fala para Deus, Deus, eu vou tomar essa decisão segundo a tua palavra. O Senhor, eu tive um desejo, apresentei o Senhor confirmou para mim, o Senhor falou comigo, agora eu vou me recuar, agora eu vou negar a minha fé. Não, eu preciso aplicar a minha fé. Jesus aplicou a sua fé. E às vezes nós demoramos em aplicarmos a fé, né? Naquilo que a mensagem nos dá. Né? Então, o que aconteceu aqui? Jesus, pelo gozo que ele estava proposto, ele suportou a cruz tranquilamente. O que aconteceu? Ele está à direita do Deus Pai. 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo de número 5, tem uma mensagem aqui que fala a respeito de Naamã, o grande chefe do exército do rei da Síria. Né? Aqui vai falar sobre a cura desse Naamã. Olha o que está dizendo aqui, ó. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Então, diante do rei da Síria, ele era um grande homem estimado. Né? Então, o rei da Síria tinha muito apreço pelo Naamã, que era o chefe do seu exército. Porque Naamã dava resultado, né, para o rei da Síria.
Naamã, quando saía para uma guerra, ele trazia benefício para o reinado da Síria. Então ele era um homem estimado. Nós precisamos sermos pessoas estimadas diante de Deus. E como é que nós seremos? Quando nós praticamos a fé na mensagem dele. Quando nós aceitamos a mensagem e a praticamos pela fé, a obediência nela. Então, ele era grande diante do seu Senhor e de muito respeito. Porque por ele, olha isso daqui, por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. Querido, Naamã já estava marcado por Deus de ser abençoado. Nós temos que entender que Deus falou para nós assim, antes que você viesse ao mundo, eu já te conhecia. Se nós estamos diante do Evangelho, porque nós já fomos escolhidos por Deus. Nós já fomos traçados no coração de Deus para sermos abençoados por Deus. E para essas bênçãos estarem em nós, vai depender da nossa fé. Na mensagem, Deus vai dar a mensagem para nós crermos nela e sermos beneficiados por ela. Então o plano de Naamã ser abençoado já estava traçado. Porque nós temos problema, Naamã também tem problema. O Naamã na sua vida teve problema. Qual ser humano que não tem problema? Mas os problemas do ser humano, Deus já traçou no Evangelho, na boa notícia, a cura, a libertação, a salvação, a transformação, a restauração. Então, uma questão de aceitação, né? Então, Naamã, ele está sendo o quê? Um homem respeitado diante do rei da Síria, porque Deus era com ele. Tinha um plano de Deus na vida de Naamã. Será que nós demoramos a descobrir, a entender que há um plano de Deus traçado em nossa vida? E nós não podemos rejeitar esse plano. Nós temos que aceitar, enfrentar, encarar esse plano, que muitas das vezes nós vamos passar por momentos difíceis. Vai ser difícil nós tomarmos certas decisões, porque o medo vai imperar, né? A preocupação vai nos perturbar, né? Aí cabe a nós decidirmos acreditar em Deus e confiar em Deus. Então Naamã, ele já estava traçado por Deus, o Senhor dera livramento aos sírios por meio de Naamã. Então Deus está com os olhos em Naamã, como Deus está com os seus olhos em nós, né? Como falou Mateus 28:20. Eis que estou com você todos os dias da tua vida até a consumação desse século. Este homem, ele era valente. Aqui, porém leproso. Está vendo como é que o problema tem em todos os seres humanos? Todo ser humano tem problema. Tudo aquilo que se chama homem, mulher, tem problema, né? Ele tem a sua honra, ele tem o seu respeito, Deus é com ele, né? Tem um plano de Deus na vida daquele homem. Só que ele é o quê? Leproso. Mas o que é uma lepra diante do nosso Senhor? O que é o seu problema diante do seu Senhor? Nada. Nada quando nós ouvimos a mensagem e praticamos a fé. Enquanto esse trâmite não acontece, então as coisas ficam difíceis para nós. Olha o que ele vai dizer. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Você está entendendo que Síria vai atacar Israel? Mas isso aqui é um plano para Deus abençoar Naamã. Querido, sabe por que nós somos abençoados? Porque Deus sacrificou o teu filho Jesus na cruz. Então, às vezes, é por meio de sacrifício alheio que nós somos abençoados, né? Às vezes, eu vou falar de mim como pregador, né? Às vezes eu passo momentos difíceis, mas é para abençoar o meu próximo. Eu passo as minhas lutas, mas é para abençoar vidas, né? Às vezes pessoas são abençoadas pelo meu sacrifício. Então Deus está fazendo de tudo para abençoar Naamã. Olha que coisa maravilhosa. Então o que Deus faz? Deus prepara uma guerra. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de quem? Mulher de Naamã. Então aqui é uma judia, uma menina judia.
uma menina de promessa, mas houve uma guerra. Justamente um plano traçado por Deus. Querido, quando você enfrenta batalhas, guerras, é porque tem um plano de Deus traçado para te abençoar. Né? Porque quando vem as batalhas, antes das suas batalhas, né, Deus dá a palavra dele. Essa guerra aqui, né, foi para beneficiar o próprio Naamã. Mas só que foi beneficiado, né, porque veio uma judia, uma menina judia, prisioneira, sem direito a nada. E caiu essa menina para ser serva da esposa de Naamã. Olha como Deus sabe trabalhar. Pega uma menina judia, prisioneira de guerra, coloca dentro da casa de Naamã, para ela ver a situação de Naamã. Aí o que acontece? Ela olha, ela vê. É dado a ela saber, Deus permite que aquela judia, prisioneira de guerra, na casa de Naamã, dá a ela o saber do problema de Naamã. Disse esta sua senhora, olha o que a menina disse para sua senhora. Oxalá quer dizer quem dera. Oxalá o meu senhor estiver diante do profeta que está em Samaria. Olha o primeiro passo da menina. Primeiro passo. Ela sabia que havia profetas. Ela sabia que profeta trazia mensagens de Deus. E quem cresce na mensagem do profeta seria abençoado por Deus. Você está entendendo? Olha a fé dessa menina. Olha o entendimento. Por que essa menina disse isso? Porque ela ouviu uma mensagem que havia profeta de Deus, que quando esse profeta desse uma palavra e aquele que a recebesse por fé e praticasse, seria abençoado. Então ela está dizendo, oxalá, quem dera se o meu senhor Naamã fosse em Samaria, porque ela tem um homem de Deus, ela tem um profeta. Ele o restauraria da sua lepra. Então essa menina aqui está sabendo de tudo isso daqui, do profeta, do poder da cura, que Deus usava o profeta para curar as pessoas, porque ela recebeu mensagens que havia profeta que curava, que libertava povo, que restaurava povo, que abençoava povo. Como é que essa menina sabe disso? Porque ela ouviu. Ela ouviu mensagem. Há um profeta em Samaria. Há um profeta de Deus. Né? Então o que ela faz? Ela transmite essa mensagem. Mensagem de vitória. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Então Naamã pega aquela palavra da menina, leva até o rei, o seu senhor, e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Generoso, né? Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia, logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Olha isso daqui. A carta foi enviada para quem? Para o rei. Rei da onde? De Israel. Rei de Israel. Que tinha um Deus que o servia. O Deus que colocou ele para ser rei. A carta chega diante dele de um problema de um Naamã, de um Ciro. Então aquele rei, creio eu, que ele tinha mensagem de Deus. Mas olha o versículo 7, a atitude, Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes. Que vergonha! Que vergonha! Sermos covardes, diante de situações da nossa vida. Enquanto você se acovardar da mensagem que Deus já lhe deu e não tomar atitude para cumprir, para obedecer,
Não vai mudar, não. Você vai ficar do jeito que está. Né? Eu quero mudança. Então vai, busca mudança, encara mudança. Se você tem a palavra de Deus, você está na palavra de Deus. Tendo o rei lido a carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus? Olha que coisa. Sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Olha a falta de amor desse rei. Por que este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Porque ele tinha Deus. Ele tinha autoridade sobre uma lepra. Só que ele não usa. Né? Ele se acovarda. Né? Mensagem esse rei tinha sobre Deus, mas não está usando. Né? Então não vai curar ninguém, não vai ser instrumento na mão de Deus, não. Aqui, ó. Notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Né? Deturpa tudo. É uma bênção chegando lá. Né? Para ele ser usado por Deus, mas ele rejeita. Né? Porque o rei da Síria envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço que vede que busca ocasião contra mim. Né? Mas olha o versículo 8. Quando Eliseu, que tinha mensagem de Deus como o rei de Israel tinha. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Meu Deus do céu, como é que esse rei... Irmãos, eu não consigo entender. Tipo assim, né? Até meio cômico o negócio. Meu Deus do céu, será que esse rei não conhecia Eliseu, profeta de Deus? Conhecia, irmão. Será que esse rei não havia recebido mensagem do profeta Eliseu? Receber, irmão. Mas a questão é se dá crédito à mensagem ou não dá. Então ele está mostrando aqui o rei Israel que não está dando crédito à mensagem do profeta não, que já havia recebido, irmão. Por que Deus colocou o profeta Eliseu na vida daquele rei lá? Para abençoar ele, para direcionar ele no caminhar com Deus, no acreditar em Deus. Né? Tem coisa na nossa vida que vem diante de nós que nós não sabemos resolver, não. Nós vamos ter que resolver com Deus mesmo. Tem coisa que nós resolvemos, mas tem coisa que nós não conseguimos resolver. E julgamos que nós não conseguimos resolver, mas se temos a fé e obediência à mensagem, né? Aceitamos a mensagem, que ela nos transmite poder, autoridade, fé. Né? Muitas coisas nós vamos fazer que por nós mesmos é impossível fazer. Mas a nossa fé na mensagem nos dá o poder para nós resolvermos muitos problemas. Porque nós vamos clamar a Deus e Deus vai nos honrar. Então por que você rasgou as tuas vestes? Manda vir a mim e saberá que há Deus, que há profeta em Israel. Assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Que maravilhoso isso. Eliseu mandou-lhe o quê? Um mensageiro, irmão. Uma mensagem. Dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te será restaurada, e serás purificado, irmãos. Querido, antes da bênção acontecer, tem que haver preparação espiritual. Enquanto o cristão, ou qualquer pessoa, não se preparar espiritualmente com Deus, ir para o campo espiritual com Deus, não acontece, não. Irmãos, Deus é espírito, né? Nós também somos espírito, só que nós habitamos numa carne corrompida pelo pecado de Adão, mas restaurada, né? Recebeu o direito de ser restaurada, curada, abençoada pela morte de Jesus. Então, ele disse uma coisa difícil para Naamã. Vai lá no Rio Jordão, um rio uma água meia turva, né? Meia barrenta, né? Vai lá e mergulha 7 vezes, e deu a garantia, mandou o mensageiro uma mensagem: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e serás purificado. Então, qual que é a preparação espiritual?
crer no mensageiro de Eliseu e mergulhar 7 vezes no Jordão. Aceita a preparação espiritual que Deus lhe dá. Toma coragem, toma atitude. Porém, Naamã indignou-se muito. E se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia, pôr-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Então ele pensava. Né? Às vezes nós pensamos que vai ser de uma maneira, mas não vai ser não, vai ser da maneira de Deus, do jeito que Deus determinar. Cuidado com aquilo que você está pensando. Olha onde foi o coração de Naamã, se indignou com o mensageiro, com a palavra de vitória. Meu Deus, era só ir lá, mergulhar 7 vezes e ficaria curado. Mas ficou indignado com a mensagem. Não fique indignado com a mensagem quando ela lhe propõe algo difícil para fazer. Né? Não, aceita o desafio da mensagem e pratica ela pela fé que você vence. Aí ele vai questionar, versículo de número 12, não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderei eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Ele falou uma coisa correta. Farfar e Abana eram rios muito mais limpos do que o Rio Jordão. Só que não tinha uma mensagem para ir lá nos rios de Damasco. A mensagem, a preparação espiritual era para o Rio Jordão. Às vezes nós queremos mudar os planos, nós queremos mudar a mensagem para o nosso querer. Não, a mensagem é dada para o querer de Deus. A mensagem é de Deus. O profeta é de Deus. Eliseu, está escrito aqui, homem de Deus. Ele está servindo a Deus. Usado por Deus, deu a mensagem para o coração do leproso. Vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes e ficará curado. Né? Então ele está indignado com a mensagem, então ele não vai cumprir com a mensagem. Não cumprindo com a mensagem do profeta, não vem cura. Claro que o rio de Damasco era mais limpo, mas não tinha Deus lá. Não era a direção de Deus lá. Mas é melhor para mim, mas não é para Deus. Eu acho melhor aqui, mas não é, Deus não acha. Chegaram-se a ele, versículo 13, os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não o terias feito? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e serás purificado. Olha o conselho. Olha mais uma mensagem que ele está recebendo. Recebeu a mensagem da menina, obedeceu. Chegou, pegou a mensagem do rei de Israel, vai lá, te dou carta, vai lá, obedeceu. Aí o rei de Israel se acovardou, mandou lá para o profeta, né? Pega a mensagem do profeta que vai consumar a vitória dele e ele fica indignado. Você vê como Deus vem preparando as coisas para abençoar Naamã? Aí ele ficou indignado. Aí vem o seu servo e diz, pelo meu senhor, mas se ele está pedindo, você não faria alguma coisa mais difícil do que mergulhar no rio Jordão? Você não faria para ser curado? Né? Então, vai lá e mergulha, lava-te e serás purificado. Mais uma mensagem, um conselho sábio do seu servo. Aí o que acontece? Ele obedece. Olha o 14. Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes. Obediência à mensagem. Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada, e se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Louvado seja Deus. A obediência à mensagem que você tem vai purificar tudo na sua vida. A mensagem, ela tem um poder purificador, porque a mensagem vem de Deus para nós. Esta palavra é de Deus para nós. Deus está vendo a nossa situação e Deus está preparando. Deus está nos conduzindo com as mensagens dele. Às vezes nos colocando em situações difíceis, para nós tomarmos uma decisão de fé.
Mas se nós temos a mensagem e tomamos a decisão da fé, Deus vai agir. A palavra de Deus não vai voltar para ele vazia. Não se acovarde na decisão que você tem que tomar. Não tenha medo se você tem uma palavra de Deus. Né? Foi muito difícil para mim desligar do ministério. Né? Do ministério da graça. Né? Mas quando eu tive a confirmação da palavra de Deus, e Deus disse, basta, irmãos, eu me desliguei. Né? E o meu plano era me desligar no outro mês. Né? O meu plano, meu desejo, mas Deus fez que eu antecipasse. Né? E estamos aí, irmão, na caminhada árdua, né? Trabalhando na obra de Deus lá, reformando aquele salão lá, árduo. Né? Mas eu creio, irmão, vai valer a pena. Obediência a Deus, na direção de Deus. E às vezes, você obedecer a mensagem, às vezes você passa por tempos difíceis, tempos trabalhosos, né? Corpo cansado, dolorido, né? Mas faz parte da vida, irmãos. Né? Tomar da coragem, né? Lança fora o medo, lança fora a covardia, aceita aquilo que Deus está propondo para a tua vida. Não tenha medo não. E se der errado, irmão, levante sua cabeça. Levante, sacode a poeira, dá a volta por cima, continua a tua vida. Né? O que nós não podemos é fazer desacreditar da mensagem. Deus se comunica conosco através da mensagem. Por que da fé? Por que Jesus nos deu a fé? Para nós termos comunhão com Deus mediante a fé. Como é que eu tenho comunhão com Deus sem a mensagem dele? Eu conheço a Deus pela mensagem. Eu conheço a Cristo pela palavra, pela mensagem. Eu conheço o Espírito Santo, eu aceito pela palavra. Então, Deus está nos propondo mudança. Né? Purificação. Purificar nossa alma, purificar nossas vidas. Purificação. Deus quer tirar as lepras que mancham o nosso caráter. A lepra que nos envergonha. Né? Quantas vezes Naamã olhava para si e dizia, oh Deus, olha, mas aquela farda lá, né, de general, escondia sua lepra, mas era leproso. Mas Deus lembrou de Naamã. Não era nem israelita, mas Deus lembrou. Deus preparou uma guerra. Deus preparou uma serva, olha, uma menina judia, que está lá na casa dele, para levar para ele uma mensagem. Irmãos. O que Naamã precisava era só uma mensagem. Quando ele a recebeu e rejeitou, não foi curado. Mas quando ele aceitou, foi curado. Foi abençoado. Aí quis presentear o Eliseu. Ele falou, não precisa trazer presente para mim não. Vai em paz lá. Vai lá para o seu Senhor lá. Vai lá para a tua terra lá curada, abençoada. Né? Que coisa linda, irmãos. Então, muitas das vezes nós pensamos que precisamos de muitas coisas. Mas a essência que nós precisamos é uma mensagem de Deus. E quando nós a temos, nós cremos nela e praticamos a fé nela. Acreditamos naquela mensagem, que ali está a mudança, ali está a restauração, ali está a cura de lepras que tanto nos rodeia, né? Os males de Satanás. Mas Jesus é o nosso bem maior. Ele nos deu a fé para nós acreditarmos em Deus e nos aproximarmos de Deus e dizemos a Deus, Pai, o Senhor me deu esta palavra, e nessa palavra eu aplicarei a minha fé, e eu creio que o Senhor me abençoará, que o Senhor vai restaurar a minha vida, e Deus restaura, irmão. Deus cura, Deus livra e Deus liberta. E que Deus com essa mensagem muito te abençoe, que você possa ter uma vida restaurada. Lança fora os teus medos, enfrenta o que você tem que enfrentar. Se você tem uma palavra de Deus, coloque ela em prática, que Deus vai restaurar coisas na sua vida, Deus vai transformar a tua vida. Né? O que era lepra, virou cura divina. Pele como uma pele de um menino. Que coisa maravilhosa. Esse é o Deus que nós servimos. Esta é a mensagem que Deus nos deu nesta noite. Para nós cremos que mudança vem, transformação vem, em nome de Jesus, para nossas vidas que cremos na mensagem dele. Amém? E Deus seja louvado, que Deus nos abençoe. Em nome de Cristo. Deus abençoe a irmã Ângela. Deus abençoe o irmão Clodoaldo. Rosângela, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, glória a Deus por tudo isso. Átila, Deus abençoe, pastor Átila,
Pastor Levi estava conosco aí. Deus te abençoe ricamente, abundantemente. Fabiana, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fabiana Barreto, Deus te abençoe. A Ivete, Deus te abençoe, em nome de Cristo. E Deus seja louvado. Ângela do Francisco, Deus te abençoe, em nome de Cristo. E vamos orar a Deus, que Deus vai muito nos abençoar, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, amado Pai, louvado, exaltado seja o teu nome, glorificado seja o nome do Santo do Senhor. Te damos graças, te bendizemos e te louvamos, Pai. Obrigado, meu Deus, pela fé, meu Pai, que o Senhor nos dá mediante a vida do teu Filho Jesus, pelo alto preço que ele pagou naquela cruz do Calvário. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Pai, que a cada dia possamos crer na mensagem do Senhor, que tem falado aos nossos corações, e agirmos por fé, meu Pai, para sermos abençoados pelo Senhor. Tudo que Naamã precisava, meu Pai, o Senhor preparou na vida dele uma mensagem, Pai. Quando ele creu na mensagem do homem de Deus, o Senhor se manifestou na vida dele, o Senhor abençoou, o Senhor curou, o Senhor limpou. Limpa-nos, meu Pai, cura-nos, ó Deus, transforma nossas vidas, Pai, pela mensagem que nós temos ouvido do Senhor, e quando nós aplicamos a fé, meu Pai, que o Senhor se manifeste em nosso favor, como se manifestou na vida de Naamã, que o Senhor venha nos curar de todas as lepras malignas, meu Pai, a lepra do medo, da ansiedade, meu Pai, a lepra do egoísmo, meu Pai, a lepra, meu Deus, da incredulidade, da infidelidade. Livra-nos, meu Pai, em nome de Jesus. E que a tua graça se manifeste em nós, que a cada dia possamos ouvir a palavra e cremos nela, praticarmos ela pela nossa fé, porque assim agradaremos a ti e o Senhor se manifestará em nosso favor, em nome de Cristo. Ajuda-nos, meu Deus, nesta caminhada. Tem situações da vida que nós passamos que são muito difíceis, mas o Senhor operando ninguém impedirá. As tuas mãos se estendidas, ninguém as fará voltar atrás. Oh, meu Deus, venha nos abençoar, venha cuidar de todos nós, abençoa nossas vidas, nossa família, em nome de Cristo. Abençoa meu Pai, o meu ministério, o ministério dos pastores, abençoa essas vidas que estão comigo nesta live, aquelas que hão de ouvir esta mensagem, que o Senhor derrame da graça, do poder, da virtude, em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor os abençoe ricamente e poderosamente, em nome de Cristo, Pai. Eu os abençoo, meu Pai amado, que eles possam ser alcançados pelo Senhor, que eles possam ser abençoados por Ti, pois eu profetizo, meu Deus, a bênção, meu Pai, deste homem, desta mulher, que ouve esta mensagem, que aceita esta mensagem e que seja abençoado, curado, liberto de todo mal, em o nome de Cristo. Pai, sendo assim, eu te louvo, te agradeço, te bendigo. Muito obrigado, meu Deus, e louvado para todo sempre seja o Teu nome em nossas vidas, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Teu Filho amado Jesus. E amém. E amém. E Deus seja louvado. Amém, amado? Deus seja louvado. Receba esta mensagem. É cura para a tua vida. É libertação para a tua vida. É lepra saindo e alegria chegando. Amém? Forte abraço a todos. Compartilhe essa mensagem no seu grupo. Logo, logo já estará a casa de Deus aberta. Já vou finalizar agora, partir para as pinturas, coisa mais rápida. E brevemente já estará aberta a casa de oração, que levará o nome Igreja Cristã, Cristo Reina, e vai ser uma bênção. Amém? Que Deus os abençoe. Continue orando por mim, para que Deus continue me dando forças, em nome de Cristo, e juntos venceremos pela nossa fé em Cristo Jesus. Creia na palavra, aceita a mensagem, pratique a mensagem, e Deus te abençoará em nome de Cristo. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus, e Deus seja louvado.